A gente recebe o professor Ivo Lavô, Diário Educação de hoje. E o tema com o professor Ivo Lavô é para que a gente possa entender as inteligências múltiplas e a educação. Professor Ivo Lavô, bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos que estão conectados no programa Olho Vivo. É sempre um prazer estar aqui todas as semanas, né, trazendo informação sobre educação. Hoje vamos entender um pouquinho mais sobre as inteligências múltiplas. Esse conceito foi um conceito que surgiu a partir de uma inquietação, né, de alguns psicólogos. Eu acho que não é segredo para ninguém que, por muito tempo, nós acreditávamos que ser inteligente era tirar boas notas em matemática, português, decorar fórmulas, resolver provas. Mas e se a inteligência fosse mais do que isso? Foi o que interrogou o psicólogo Howard Gardner em 1983 e nos convidou, né, para que nós pudéssemos repensar a ideia de inteligência. E ele nos trouxe algo muito poderoso e que hoje é conhecido como o conceito de inteligências múltiplas. Ele disse: não há somente uma inteligência, mas há várias inteligências. E o que é interessante na teoria que ele trouxe algumas categorias, né? A ideia do autor não era dizer que apenas essas categorias eram as categorias de inteligências, mas ele trouxe essas percepções e a ideia de que nós podíamos repensar, inclusive, as formas de educar, já que as crianças, elas e os adultos também, né, apresentam características diferentes. Então, vejam só, no dia a dia, para você entender, aquela criança que dança com graça, o jovem que toca o violão, a menina que entende o sentimento do colega, diferente de uma outra que não entende, o agricultor que prevê o tempo olhando para o céu, essas coisas do dia a dia são apresentações de inteligências. E Gardner nos apresentou 8 inteligências. Como eu já falei, o autor não teve a pretensão de esgotar uma lista, né? Mas que ele trouxe algumas para que nós tivéssemos a percepção sobre as várias inteligências do ser humano. E aí ele trouxe a lógico-matemática, que são aquelas pessoas que são boas de cálculo, a linguística, né, como o Zé Neto, como a Priscila Tavares, né, que tem essa boa comunicação. As pessoas que têm uma tendência a ter uma inteligência musical, são pessoas mais introspectivas, isso é um tipo de inteligência, um ouvido bom para ouvir a música, para entender de notas musicais, às vezes até se torna um poeta, ou ainda um compositor, ou ainda mesmo um cantor, né? Tem a corporal sinestésica, que são aquelas pessoas que se dão bem na questão da locomoção, são bons motoristas, se localizam bem no espaço, sabem dançar, performam nessa área corporal sinestésica. A inteligência espacial, que aí tem a ver também com essa questão do espaçamento, aquelas pessoas que normalmente vão ser arquitetos ou engenheiros, né, porque eles têm essa inteligência muito bem aguçada. A inteligência interpessoal e a intrapessoal são dois lados, pessoas que sabem bem se relacionar e outras que sabem também interpretar os seus próprios sentimentos. E, por último, e não menos importante, a inteligência naturalista. Então, a ideia aqui, José Neto e todos vocês que estão conosco no programa Olho Vivo, é que nós tenhamos uma sala de aula que tem uma visão de que o ser humano ele é homogêneo, ele é heterogêneo. E muitas vezes a educação ela é padronizada, mas ainda que a gente ensine para uma certa multidão, nós estaremos sempre ensinando a indivíduos. Existe pessoas que aprendem ouvindo, outras que aprendem sentindo, outras que aprendem desenhando, outras que aprendem elas mesmas explicando. Enfim, a missão da educação
não é padronizar os talentos para atribuir uma nota, e sim é despertar todo esse potencial que cada ser humano tem. Para finalizar aqui a minha fala, é importante destacar que a escola de hoje, a escola do presente, dada essa teoria, e tantas outras que corroboram com esse pensamento, precisa ser um espaço para o ser humano florescer. Nós precisamos de metodologias ativas, de arte, de movimento, de empatia, de um currículo, né, que ele respire, que ele respeite a realidade e não sufoque a diversidade. Porque se nós pensarmos a educação apenas como um centro para os alunos performarem numa prova, treinar para o vestibular e não preparar para a vida, nós perdemos o sentido da educação. Quero muito agradecer a minha participação. Muito obrigado.